Sim! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz, esse que vos fala é o Pastor PH e esse é o nosso programa Cristosofando. Nesta feita é o Cristosofando Debate, nós temos um tema maravilhoso e eu tenho certeza que você vai amar. No seu posicionamento, o cristão pode perder a salvação? E nesse debate eu tenho o prazer de receber dois homens de Deus, dois pastores, teólogos formados, com uma carreira na teologia, para falar, claro, cada um defendendo o seu posicionamento. No meu lado esquerdo e direito de vocês, ele, pastor Israel Júnior. Deus abençoe, é um prazer receber o senhor nessa mesa. Seja muito bem-vindo. Prazer, PH, os nossos telespectadores aí. Cristosofando, um prazer estar aqui, sou fã do canal de vocês. Pastor PH top. Negrão é alto, hein, gente? Rapaz do céu! E é uma honra estar aqui, pastor Daniel também. E eu tenho certeza que, para a honra e glória do Senhor Jesus, vamos tratar aqui de um tema bem interessante, né? Sim. Bem curioso. Divide as opiniões. Divide as opiniões, mas somos irmãos em Cristo. E eu tenho certeza que vai ser de bom proveito aí para os nossos ouvintes. Muito bom. Do meu lado direito, do lado esquerdo de vocês, ele, pastor Daniel Godoy. Pastor, é um prazer recebê-lo aqui nessa mesa. Seja muito bem-vindo para a gente tratar desse assunto, que é importante. Prazer ter o senhor conosco. Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer para mim, né, poder conhecer o pastor Paulo Henrique, Emerson Cicarelli. Israel Júnior já é um amigo de longas datas, né? Já nos conhecemos há algum tempo. E para mim é uma honra poder estar aqui com vocês, ainda mais hoje que é aniversário do PH, né? Estamos aqui para comemorar aqui, né, o aniversário dele. Honra. Já pode mandar o Pix, vai aparecer aí na sua tela, viu? E que nessa noite, independente da diferença das ideias, né? Que toda honra, toda glória e todo louvor venha ser dado ao nosso Deus. Amém? É isso aí. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você não pode deixar de compartilhar agora mesmo. Se inscrever aqui no nosso canal para você não perder nenhum Cristosofando Debate, nenhum Cristosofando Diálogo, quando eu e o pastor Emerson Cicarelli e todos os nossos convidados falam também sobre temas derivados, diversos, quando você consegue aprender. Sem mais delongas, vamos começar esse debate. Na verdade, o cristão pode perder a salvação? Sim ou não? Antes da gente começar nesse pontapé inicial, eu gostaria que o pastor Israel se apresentasse, falasse um pouquinho do trabalho, de qual igreja, qual cidade. Às vezes a gente, graças a Deus, tem irmãos da Europa, dos Estados Unidos, de vários lugares do Brasil também, que tem nos acompanhado. Então, inclusive, se você, quando o pastor Israel começar a falar, vai aparecer aí na sua tela as mídias sociais dele. Vou pedir, já segue aí para você acompanhar tudo o que acontece na página do pastor Israel e também do pastor Daniel. Fica à vontade, querido. Pode se apresentar, fala o trabalho que o senhor vem fazendo ao longo da... E parabéns, viu, pelo podcast lá. Obrigado. E é o seguinte, a gente vai lá e o Emerson, vamos lá. Já vou marcar a data hoje. Lá, tá bom? Bora a gente lá. recebe o senhor aqui, o senhor vai receber a gente top, lá. Obrigado, top. Viu? Gente, é um prazer estar aqui. Sou Israel Júnior, né? Sou pastor. Fui ordenado numa igreja neopentecostal faz 4 anos atrás. Hoje eu sou presbiteriano, né? Então eu estou seguindo a caminhada aí para ser enviado para o seminário. Sou educador físico também. Sou formado no Instituto Bíblico de Campinas. Também tenho formação teológica no STNB, Seminário Nazareno, né? 2 seminários. O Instituto Bíblico de Campinas é um seminário armínio, né? Arminiano, mais de vertente pentecostal. E o STNB é um seminário wesleyano. Então eu tenho essas 2 formações. E sou formado em inteligência emocional também pela FRAI Treinamentos. Sou pós-graduado em apologética pela FTB, Faculdade Bethesda. E é isso. Sou escritor também. Quero aproveitar o ensejo e presentear aqui o aniversariante, né? Olha aí. Pastor PH. Merece as palmas. Que A produção vai subir aqui. Essa é a minha primeira obra. Quem é o gigante da história, né? Nós aprendemos que Davi derrotou o gigante, mas a Bíblia chama Golias de gigante. Davi chama Golias de gigante. Quem é o gigante da história? Aqui nós falamos um pouco sobre essa história aqui épica, né? Já foi roteiro de filmes. E eu trago uma visão aqui um pouco diferente do que é falado, né? Da história de Davi e Golias. Quero presentear aqui. Meu amigo, muito obrigado. Pastor PH de coração. E, inclusive, aproveitar esse momento inicial. Se alguém quiser adquirir o livro do senhor, como que faz?
Perfeito. Pode chamar no Instagram? Pode chamar no Instagram, vai estar aí na tela, né? Quer deixar algum e-mail, algum telefone, alguma coisa? Isso, se você entrar na plenitudedistribuidora.com.br, lá você pode digitar Israel Júnior ou Quem é o Gigante da História, já vai aparecer o meu livro lá, se eu não me engano tá R$ 25,90, um valor bem acessível. Eu tenho certeza que você vai sair com a sua vida edificada, é um livro bem interessante, bem legal. Quero dar de presente aqui também para o pastor Daniel. Amém. Fica aqui, ó. Glória, olha. só, Nem aniversário hoje, hein? mesmo? Nem aniversário hoje. Só que a gente tá amigo Tem só amigo por em toda a enquanto. sua volta. Só por enquanto eu tô dando presente. Daqui a pouco vai ser tiro, porrada e bom. Meu Deus do E céu. quero presentear também, esse é o meu segundo livro, Talento ou Caráter, né? A árvore é conhecida pelos dons ou pelo fruto, né? Então, nesse momento que a gente vive no evangelho brasileiro, muitas pessoas têm sido conhecidas, se destacado pelos dons, né? Pela performance. Mas a árvore, ela tem que frutificar. Presente pro senhor também, Meu amigo, pastor. hoje eu vou sair. Valeu a pena, hein? Deus, hein? Valeu a pena, hein? E quero... O homem é escritor, hein? tamo- Deus do céu. Tamo indo, né? E também para o meu amigo Daniel. Obrigado, Deus abençoe. Fechou? E é isso. Tamo junto. Quem quiser adquirir é só acessar na Plenitude Distribuidora ou no Instagram. Lá você encontra meu WhatsApp também. É só chamar. É fácil aí para estar adquirindo as nossas obras. E um abraço aí pro pessoal da Igreja Presbiteriana, Jardim Licínea, a Congregação Esperança. Um abraço aí para minha esposa, Lauane, doutora Lauane, que não está comigo aqui hoje, mas está orando por mim. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor Israel. É isso aí. Pastor Daniel, tá com o senhor. Pode se apresentar. Fica à vontade. A igreja que o senhor congrega, a cidade e o trabalho teológico. Prazer ter o senhor conosco. Amém. Então, meu nome é pastor Daniel Godoy, né? Para quem não me conhece, eu sou da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira, né? O pastor presidente, pastor Levi Libarino. Isso, nosso pastor presidente, né? E nós estamos lá na cidade de Vargem Grande Paulista, né? Nós estamos pastoreando uma igreja, eu e minha esposa, né? Quero mandar um beijo, um abraço para ela. Ela não pôde estar aqui comigo, está lá na igreja, né? Realizando um trabalho de oração com as irmãs. E nós estamos pastoreando uma igreja há 1 ano e meio, né? Nós fizemos já vários projetos missionários no estado do Piauí, né? Com crianças, alguns trabalhos missionários, trabalhamos com jovens também. E estamos aí na caminhada cristã, né? Deus me tirou do ateísmo, Deus me tirou de uma banda de rock, eu era guitarrista de uma banda de rock, e eu entendi aquilo que Paulo diz em Romanos 10, 17, né? Que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então eu criei, acreditei, né? Então nós estamos aqui hoje para servir ao Senhor, né? E continuar fazendo a sua vontade, tá bom? Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho nas redes sociais, né? Daniel Godoy no Instagram, no TikTok e também no YouTube. Daniel Godoy com Y, tá bom? Deus abençoe. Vamos começar esse debate sem enrolação. O cristão perde ou não perde a salvação? Pastor Israel, o senhor tem 3 minutos para fazer esse discurso inicial. Na visão do senhor, numa visão mais calvinista, o cristão perde ou não perde a salvação? Se ele torcer pro Corinthians, brincadeira. Aí você vai pegar mais leve, né? Poxa, se fosse assim, que eu pegava pesado de verdade. Não, vamos lá. Eu acredito, PH, pastor Daniel e quem nos assiste, que o cristão, ele não perde a salvação, né? Salvo uma vez, salvo sempre. E o porquê? Porque o agir, o efetuar, é uma obra de Deus. Aquele que inicia a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Então, a salvação, ela não é, na minha visão, um ticket que você recebe, que se você não se atentar, você perde. Coloquei no bolso, onde eu coloquei, perdi. A salvação não é algo tão supérfluo, tão simplório. Então, a salvação, ela não é perdida porque não é meritória. É Deus que inicia a boa obra e Ele que termina. E ao longo do debate, nós vamos trabalhar, obviamente, alguns textos bíblicos, né? E vamos explanar mais essa visão. Acredito também que nem todo mundo tem essa compreensão teológica, tem formação teológica, acadêmica, e conversando com algumas pessoas, né, nós vemos que a maioria das pessoas não tem nem noção do que é calvinismo, arminianismo. Sim. Então você conversa com alguns calvinistas de internet, né, que viu o Hernandes Dias Lopes pregando e falou, sou calvinista.
Aí o cara, ele é muito, como que eu posso falar, fatalista. Ele não entende que o calvinismo não é um fatalismo, né? Determinismo, né? Um determinismo exacerbado. Assim como alguns arminianos, né, que defendem o livre-arbítrio, na verdade eles defendem o que Pelágio defendeu, né? Vão beirando um teísmo aberto. Eu escrevo a minha história, é eu que tô com a caneta na mão e vou escrevendo a minha história. Então, tem algumas coisas também que eu creio que nesse debate vai ser quebrada de ambos os lados, ambas as visões. Mas, resumindo, eu acredito que o crente ele não perde a salvação. Uma vez que Deus inicia a boa obra, ele é fiel para terminar essa obra. Muito bem. Pastor Daniel tá contigo, o homem fez o discurso inicial. E aí, pastor Daniel? Então, acredito que o senhor vai defender que o cristão pode sim perder a salvação. Como o senhor faz esse discurso inicial? Fica à vontade de estar contigo, meu irmão. Bom, vamos partir do início da Bíblia, que é o Bereshit, né? Gênesis, capítulo de número 1, versículo 1, né? Quando Deus ele cria os céus e a terra. Nós vemos ali que até mesmo os calvinistas não vão negar que existe o livre-arbítrio, né? Em Adão, no primeiro homem da humanidade, né? Nós vemos ali, Deus ele deu algumas ordens para Adão, para que ele desfrutasse, para que ele tomasse algumas atitudes, né? Nós vemos também que o livro de Romanos, capítulo de número 3, versículo 23, vai dizer que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, corroborando também com Romanos 6, 23, né? Que o salário do pecado é a morte. Tendo dito isso, nós vemos que, a partir do texto bíblico, né? Eu falo aqui tanto do Antigo Testamento como o Antigo Testamento como o Novo Testamento, nós vamos ver não uma, duas, três, quatro, cinco, mas inúmeras passagens que vão nos mostrar, mesmo após o pecado, o ser humano tomando atitudes, o ser humano tomando decisões. Você pode ver isso já no início da Bíblia, né? A Bíblia vai dizer que o homem pecou. Gênesis, capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que por causa do pecado houve a morte, né? 3 tipos de morte: a morte física, a morte eterna e a morte espiritual. Só que quando Deus ele vai chamar Adão no Jardim do Éden, a Bíblia vai dizer que Adão ouve a voz de Deus e Adão responde a Deus. Ora, se ele estava morto totalmente 100%, como que ele pode ouvir a Deus e responder a Deus, já que o livro de Efésios vai nos dizer que o homem está morto em seus delitos e em seus pecados, né? Nós cremos sim, como arminianos clássicos, né, na depravação total, que o homem foi destituído da glória de Deus, mas o ser humano continua tomando decisões, continua escolhendo coisas. Nós vamos mostrar aqui no decorrer do debate, pegar aqui algumas passagens bíblicas de Jesus Cristo chegando para pessoas, dando oportunidade para pessoas, né? Nós vamos ver isso nas cartas de Paulo, mas pessoas negando e pessoas também não querendo aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, ou pessoas que até estavam na fé. Mas aí nós vamos usar muito essa palavra aqui no debate, a apostasia, que nós cremos sim que o ser humano, o cristão, ele pode perder a salvação, segundo a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, Hebreus, capítulo 6, nós vamos trazer algumas passagens aqui que vai corroborar com essa ideia que o homem perde a salvação através da apostasia. O pastor Israel, ele usou alguns argumentos, claro que o senhor tem toda a liberdade, apenas para pontuar essa questão de que Adão, ele depois da queda, porque a sentença era o seguinte: naquela aliança verbal ali, Deus fala assim para ele, se você pecar, você vai morrer, né? Então parece que o discurso que ele levanta é assim, mesmo que com a sentença de morte, ele ouve a voz de Deus. Como que fica essa questão de ter desconfigurado, ou seja, da ideia da depravação total, mesmo ele defendendo a depravação total, mas dizendo que ela não é total, é parcial? Fica à vontade. Bom, vamos lá. Nessa questão que o Daniel falou, né, alguns textos, e falou também do Gênesis, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Adão, existe o Adão antes da queda e o Adão pós a queda. Antes da queda não havia pecado no Adão. Então, depois da queda, até o texto de Romanos, que todos caíram, e a Bíblia também trabalha a ideia do primeiro Adão e do segundo Adão, né? O homem agora ele é pecador, ele tem pecado. Então, são duas fases diferentes. O livre-arbítrio, nenhum pecador não orna com o que a Bíblia diz. Por exemplo, se eu perguntar para o pastor Daniel hoje, o pastor tem livre-arbítrio? Aí eu teria que saber o que é livre-arbítrio para o senhor, rapidamente. Defina livre-arbítrio. Livre-arbítrio eu posso definir como liberdade. Liberdade. Então, livre-arbítrio é liberdade. Sim. Então, o senhor tem a liberdade para pecar e não pecar. Sim. Então, o senhor, através do seu livre-arbítrio hoje, o senhor consegue falar assim,
com o meu livre-arbítrio, eu não peco nunca mais. É possível o senhor nunca mais pecar? Não, o senhor mas- tem essa liberdade? Não, mas a gente pode explicar depois com mais detalhes, né? Né? Fica à vontade, Pode ficar então. à vontade? Porque é o que eu tô falando. Eu tô fazendo essa dicotomia antes da queda e pós-queda. Porque pós-queda, o homem tem essa liberdade de nunca mais pecar. O que seria, então, o livre-arbítrio? É só liberdade? Porque o calvinismo não nega a liberdade. Então, talvez tenha essa questão semântica. O que é livre-arbítrio, né? Tem essa questão da terminologia. Então, o homem, ele continua com o livre-arbítrio? Então, o senhor pode falar que nunca mais vai pecar? Eu escolho não pecar? Eu, com a minha liberdade, não irei pecar nunca mais? Existe essa possibilidade? Não é nem o querer. Existe essa possibilidade? Então, vamos lá. Você tá, toda a passagem bíblica, todo o contexto bíblico, ele é visto de vários parâmetros, né? Por exemplo, você disse que se o ser humano ele não tem se ele tem um livre-arbítrio, ele não poderia escolher não pecar mais, né? Só que quando nós falamos a respeito do livre-arbítrio, nós vamos encontrar base bíblica, principalmente no Novo Testamento, quando Jesus chega para pessoas e pergunta, como por exemplo, aquela passagem do jovem rico, né? A Bíblia vai dizer que Jesus chega para o jovem rico, Jesus Cristo faz algumas indagações, né? Daí ele vai se gabar de seguir algumas leis do Senhor, né? Mas quando ele vai dizer o seguinte, olha, larga tudo o que você tem, todos os teus bens, né? Doa para as pessoas, vende, né? Dependendo da versão, e me segue. Naquela ocasião, a Bíblia vai dizer que o jovem rico, ele nega. Ele não aceita seguir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nós olharmos para o contexto de que o ser humano, ele tem livre-arbítrio, mas ele não decide, ele não consegue ter a condição de não pecar, isso não significa que não existem pessoas que não estão renegando, que não estão se apostatando, porque eu poderia listar para você algumas passagens, como, por exemplo, pessoas que provaram do dom celestial, pessoas que estavam... não é pessoas que não estavam, que não foram escolhidas, ou que não estavam diante da presença do Senhor. A Bíblia vai nos relatar, né, na carta de Pedro, na carta aos Hebreus também, que existiam pessoas que estavam diante do Senhor, serviam ao Senhor, provaram do dom celestial, estavam de alguma maneira ali conectadas com o serviço, com o ministério, mas mesmo assim, eles caíram da graça, caíram da fé. Tão verdade é isso que a Bíblia vai nos relatar em diversas passagens, em diversos contextos, a palavra vigiai, orai para que não caia, né? Se nós vamos acreditar que o ser humano ele não tem livre-arbítrio e que Deus é um Deus que exaustivamente e meticulosamente determina todas as coisas, predestina todas as coisas, tudo o que acontece na humanidade e todas as coisas minuciosamente, então nós estamos num mero teatro, onde o ser humano simplesmente faz a vontade do Senhor e minuciosamente, né, seja aqueles que estão diante do Senhor ou aqueles que não estão, porque Deus predestinou todas as coisas, segundo a visão calvinista, respeitosamente falando. E se nós formos olhar para essa visão, nós vamos entender que nós estamos num mero teatro, que simplesmente nós chegamos aqui, estamos aqui neste debate, porque Deus predestinou, porque Deus escolheu, né? Porque Deus ele determinou todas as coisas. Então, sim, dizer que o ser humano não tem vontade, não tem a opção de não pecar, isto não significa que o ser humano não pode escolher servir ao Senhor ou não. Pastor Israel. Então, ficou um pouco confuso. Porque, assim, a minha pergunta foi porque eu quero tratar o ser humano depois da queda. Antes da queda, é diferente, é outro assunto. Por que eu fiz a pergunta? Porque o tema é possível perder a salvação? Depois da queda, uma vez que o ser humano ele pecou, e agora nós não temos... eu não gosto do termo maldição hereditária, eu não concordo, mas nós temos o pecado hereditário. Nós nascemos pecadores. Então, isso demonstra que nós necessitamos do agir de Deus tanto do início ao fim. Porque agora nós... não essa ideia do livre-arbítrio, ela acaba. Então, eu acho que o erro está na definição de livre-arbítrio, porque o calvinismo não vai negar a liberdade do homem, né? Existem vários tipos de calvinistas e várias ideias, mas eu quero ser bem simplista aqui, até para quem está nos assistindo. O homem, uma vez que ele é pecador, e o Senhor define livre-arbítrio como liberdade, de novo eu faço a pergunta, eu fiz a pergunta para o Senhor. O Senhor pode escolher hoje nunca mais pecar? Eu tenho livre-arbítrio, então eu escolho nunca mais pecar. O Senhor falou, eu não consigo. Então, peraí. O termo livre-arbítrio significa só liberdade?
Aí tem o que Armínio propagou e tem o que o Wesley propagou, que vai ser diferente. O Wesley, eu fiz um seminário wesleyano, acreditava na possibilidade do homem nunca mais cometer pecado nenhum aqui nessa terra. Apesar de eu discordar 100% hoje, eu acho mais coerente do que falar assim, não, o homem tem liberdade, livre-arbítrio é liberdade, mas eu não tenho liberdade para dizer não para todos os pecados, eu vou continuar pecando, mas eu posso dizer não, então... Para não falar que é uma contradição, soa paradoxal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como o tema é pode perder a salvação é ganha pelo homem? É conquistada pelo homem? Aonde a salvação entra no ser humano, na vida humana? Porque se eu perco, é porque eu ganhei, é porque eu conquistei. Então, eu quero já entrar nesse assunto aqui, trabalhando que o homem hoje é pecador, até a passagem do... Eu encerro aqui, passando já a bola. A passagem do jovem rico, ele mente ali. Quando ele fala, eu guardo os 10 mandamentos ali. Jesus, na minha interpretação, ele está sendo elegante ali para não falar assim, ó, você está mentindo. Jesus fala, se você guarda é fácil. É só você dar tudo para os pobres e me seguir. Aí ele se entristece. Será que alguém que guarda os 10 mandamentos não seguiria Jesus? É a questão do segundo pródigo, que o pessoal fala filho pródigo, mas na verdade é 2 pródigos, da terra distante e o dentro do reino. Ele fala assim, eu sigo os seus mandamentos e o Senhor nunca me fez festa nenhuma. Será que ele segue mesmo? Tendo inveja do irmão? Tendo raiva pelo irmão ter voltado? Será que alguém que tem esse tipo de sentimento segue os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos servem para humilhar o homem. Para mostrar, ó, você necessita de Deus. Você é dependente de Deus, porque você não consegue seguir 10 regras simples. Então, os 10 mandamentos mostram a limitação do homem. Dito isso, como que se dá a questão da salvação? Porque se eu perco, eu que ganho a salvação, é meritória, porque no Éden, a questão ali era simples. Era o livre-arbítrio, ia ser o mérito dele de comer o fruto ou não. A partir do momento que o pecado entra, muda a didática, muda a questão. E eu não estou falando que Deus foi pego de surpresa. Deus, ele está no controle da história, do início ao fim, na perspectiva humana. Tá certo. Olha só, antes de abrir aqui pro pastor Daniel, eu gostaria de saber o que você tem achado desse tema e quero que você comenta aqui. Para você, de que linha você é? Você é da linha arminiana, que defende que o homem pode perder a salvação? Você é da linha calvinista, que entende uma vez salvo, salvo para sempre? Eu gostaria que você comentasse aqui e não esquecesse de se inscrever no nosso canal para você não perder nenhum conteúdo que é lançado exclusivamente aqui para você. Esse é um momento de alegria e tranquilidade com você e a sua família. Eu quero falar para você agora da Pizzaria Efraim. Olha essa belezura. Tá chegando um momento especial, tá ficando frio. Olha essa pizza, que delícia. Pizzaria Efraim, você pode ligar através do telefone 119-7255-7888 ou 119-5705-0285 e também pedir no balcão. Bruna Galeia, número 24, no coração do Jardim Peri. Você de toda a Zona Norte, Horto Florestal, Cachoeirinha, Jardim Peri, toda a região do Tremembé, toda a região da Casa Verde, é a melhor pizzaria da Zona Norte. Um beijo no coração do meu amigo querido Jefferson. Essa daqui é a minha. Se você quer curtir com a sua família, ô irmão, você vai deixar a sua esposa fazer janta todo dia, arroz e feijão? Pizzaria Efraim, para melhorar o sabor que vai na sua mesa. E aí, pastor Daniel, como que fica essa questão que o homem levantou? Tá contigo. Muito bom, pastor Israel, né? Que bênção. Vamos lá. Dizer que o homem não pode escolher não pecar, isso não vai descartar todas as vezes que a Bíblia relata que o homem pode se apostatar da fé, né? Nós vamos ver aqui em Gênesis, capítulo de número 32, se quiser abrir comigo, tá? No versículo 32 e versículo 33, ainda dentro dessa pergunta sua, né? Eu vou corroborar. Vai nos dizer o seguinte: agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te do teu livro, né? Quem está falando aqui é Moisés com Deus. É Gênesis o quê, pastor? Êxodo, Êxodo 32, capítulo 32, versículo 32 e o versículo 33, que vai dizer: agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito.
Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Então eu volto na primeira frase que eu falei, que o homem escolher não pecar mais, isso não significa que vai descartar todas as vezes que o homem rejeitou, que o homem caiu, que a Bíblia nos relata várias e várias vezes para nós estarmos vigilantes, né? Também queria citar aqui, de uma forma bem breve, Hebreus, capítulo de número 6, do versículo 1 ao versículo de número 6, que é uma passagem bem interessante, né? Que vai nos dizer o seguinte: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, olha que interessante, e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Olha que interessante que vai dizer aqui, ó. E recaíram. Sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Mais para frente, eu quero também citar 2 de Pedro 1, capítulo 2, versículo 1, que ali, como o pastor Gemerson vai dizer, uma criptonita contra o calvinismo, né? Que vai nos dizer que pessoas que estavam em comunhão... Eu não estou dizendo aqui de pessoas ímpias, eu não estou falando de pessoas que não provaram da fé, eu não estou dizendo de pessoas que não estavam na graça. A Bíblia vai nos relatar de pessoas que estavam na fé, de pessoas que estavam na graça. E não o sentido semântico, né? O pastor PH, professor de grego, manja muito mais, né? Pode até nos ajudar. Que a parte semântica da apostasia não teria nenhum sentido, porque apostatar-se é o quê? Sair da fé, sair de onde você está, se desviar do caminho. Senão a palavra apostasia não teria sentido nenhum. Então, eu quero terminar com essa fala, que dizer que o homem não pode escolher não pecar, isso não significa que nós vamos descartar da Bíblia todas as vezes que o ser humano toma decisões, renega o Senhor, como o Hebreus vai dizer aqui, ó, recaíram e se apostataram. Como que o senhor Israel, o pastor Israel, pode me responder? Se o livre-arbítrio não existe, se o ser humano não pode escolher, se tudo é predestinado, se tudo é determinado por Deus, como que pessoas, até os dias de hoje, desde o tempo de Cristo e desde a antiga aliança, se apostataram e saíram da fé? Antes do pastor Israel responder, pastor Daniel, o senhor está concordando com ele, então, de que o homem não tem a opção de não pecar, é isso? Pelo discurso do senhor? O pastor Israel perguntou assim, então se o homem tem a liberdade, ou seja, quando ele pede a definição de livre-arbítrio, o senhor trabalha que o homem é livre, tem liberdade de agir, né? E aí o senhor, parece que o senhor me corrija se eu estiver errado, Tá. Parece que no discurso que o senhor faz pela segunda vez, entendi. O senhor coloca então uma concordância com ele, dizendo assim, pelo fato do homem não ter a opção de não pecar, não significa que ele está intrinsecamente ligado ao pecado. Tá, É isso? Entendi. Ele pergunta num sentido assim, o ser humano pode escolher não pecar nunca mais, nenhum tipo de pecado? Hoje o cara por exemplo, assim, viver na perfeição. Hoje eu não vou pecar, tipo assim, eu nunca mais vou mentir, eu nunca mais vou fazer algo de errado. Se livre-arbítrio, a definição é só liberdade para pecar ou não pecar, então é só você que tá assistindo falar assim, bom, eu escolho hoje nunca mais pecar. Acabou o problema do mundo, acabou o assalto. Que assim, a pergunta dele é no sentido assim, será que a partir de hoje, eu como cristão, lavado e remido no sangue do Cordeiro, será que eu posso nunca mais, em nenhuma possibilidade da minha vida, fazer mais nada de errado? Não é essa a pergunta. A pergunta é, eu posso escolher não pecar? Não pecar? Se a escolha é minha... Pela obra do Espírito Santo, nós podemos fazer o quê? Resistir ao pecado. Porque Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, né? Principalmente na carta aos Gálatas, a luta da carne, luta da carne contra o Espírito. O senhor pode escolher nunca mais pecar hoje, agora. Eu, Daniel Godoy, mas nunca mais vou pecar. Esse pressuposto seu, que eu diga que sim, não estou confirmando, mas isso não significa que vai descartar todas as vezes que a Bíblia relata que pessoas estão se apostatando, pessoas que estão caindo e pessoas estão renegando a fé. Tudo bem. Entendeu? O senhor pode escolher nunca mais pecar? Não. Então, bem-vindo ao calvinismo. Mas aí, isso não significa... Cadê o livre-arbítrio? Então, a definição de livre-arbítrio é só liberdade, é só dizer sim ou não.
Eu posso escolher nunca mais pecar, como você está dizendo, né? Mas e as passagens que a Bíblia está nos relatando de pessoas que estão se apostatando? Elas estão se apostatando porque Deus predestinou que essas pessoas se apostatem, porque na sua visão calvinista, né? Você vai entender que tudo foi predestinado por Deus. Ou seja, Judas não era um salvo. Judas já nasceu predestinado. Lá no Salmo já fala do Judas. Já. Então, quando Judas se afasta, quando Judas traz Jesus, e pior ainda, né? Na visão calvinista, quando Judas tira a sua própria vida, ele não tirou porque ele quis, ele tirou a sua vida, ele se suicidou porque Deus predestinou, Deus decretou a morte de Judas. Então, vamos lá. Pastor Israel. Primeiro, pastor, o senhor deu uma fugida, porque o senhor ficou, não é que, como a Bíblia está... Não, é que essa resposta não altera. Lógico que altera. Lógico que altera, porque se você tem liberdade para não pecar, me mostra alguém que usou dessa liberdade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto... É meio que um espantalho que fazem, porque, nossa, Deus se tornou mal porque ele decretou. Esse é um problema tanto do arminiano quanto do calvinista. Porque, vamos lá, nesse momento, uma senhorinha está sendo assaltada, ok? Legal. Um bandido meliante está assaltando ela. O calvinista vai falar que Deus decretou. Tá bom, só que o arminiano vai falar que Deus permitiu. Se eu for analisar Deus... ou como o arminiano diz, a sua vontade permissiva, ou os decretos de Deus, como o calvinista diz, se eu for analisar Deus através da minha emoção, de um silogismo humano, eu vou ver problema em Deus. E assim como eu sou ex-ateu, o senhor também, é isso que o ateísmo faz. Mas se Deus existe, por que tem um assalto? Mas se Deus existe, por que acontece isso? Por que tem gente passando fome? Então, seja permissão ou decreto, vai ter problema do mesmo jeito. Então, a gente não pode analisar a narrativa bíblica acerca do Criador dos céus e da terra com as nossas emoções humanas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos para os textos. Lá em Êxodo, fala do livro, e esse é o problema. Qual o livro da vida? Isso, ele leu Êxodo 32 e 33, né? Esse texto aqui, o livro da vida... Não é o mesmo livro de Apocalipse, por exemplo. Apocalipse vai falar do livro da vida ali, do livro do Cordeiro. Então, o Apocalipse já fala do livro onde está listado... Que livro é esse de os Salmos. O de Êxodo é o livro do contexto, de quem está vivo naquele momento. Vamos ler o texto aí, por favor. Pode ler, posso ler? Pode ler, fica à vontade. Vai nos dizer o seguinte, Êxodo 32 e 33. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do teu livro que escrevestes. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Peraí, pastor Daniel, para o senhor esse livro de Êxodo não é o livro da vida? Não é o mesmo de Apocalipse. Não, peraí. Não é. A pergunta que eu fiz, só baseado na leitura que ele fez lá. Esse texto de Êxodo é o livro da vida ou não? Não o livro de Apocalipse, o livro da vida. Isso. É ou não? Então, é porque o de Apocalipse fala que é o livro da vida no sentido que ele está falando, de salvação. O de Êxodo... O senhor concorda que não, o senhor há de convir que ser riscado do teu livro, eu não estou debatendo, eu só estou falando o seguinte, para ser honesto na leitura. Essa leitura, eu não estou induzindo se é ou não. Eu só estou perguntando se o senhor concorda. Esse texto, esse livro não é o livro da vida? Aí a pergunta que o pastor Daniel fez, que livro é esse? Tá falando ali de uma disciplina temporal e o contexto é a idolatria que o povo de Israel está adentrando. Então ele tá falando de uma disciplina temporal, de uma disciplina ali naquele momento. Quem for a idolatria será morto, vai morrer. Então é esse o contexto. Ali não é um contexto salvífico, ali não tá falando de regeneração, ali não tá falando de nova criatura. Então não é o mesmo contexto do Apocalipse, é uma confusão que é feita. Posso interpelar? Pode. O contexto é esse, mas o livro é ou não é o livro da vida? É o do contexto. Do contexto? É um livro da vida. É um livro da vida. Então, assim, pecou... Só anota aí isso depois... Só pra ele desenvolver o discurso, mas é uma boa entrada. Porque o que acontece lá? Quem não fica com Moisés, né? Tem o pessoal da tribo de Levi fica com Moisés. Quem não fica, o que acontece? É morto. É morto. Então, o livro da vida ali está falando de uma disciplina ali naquele contexto, de uma disciplina temporal. Não tem nada a ver com o livro da vida do Cordeiro que Apocalipse fala, que aí é um contexto escatológico, que está falando de salvação, de quem vai ser salvo, quem trata na questão da tribulação, do milênio, etc.
E lá em 1 João, capítulo 2, versículo 19, o senhor poderia ler para nós? Qual? 1 João 2,19. Para a gente adentrar no que o senhor falou de Hebreus lá. 1 João 2,19? Isso. Quer que eu leio? Pode ler. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Isso. Certo. Aí o João respondeu a sua pergunta de Hebreus. Se o senhor quiser, eu posso responder também. Mas João sabe mais de Bíblia do que eu. Então, é bem simples. Hebreus saíram por quê? Porque não eram de nós. O que está descrito lá em Hebreus, muitas pessoas experimentam hoje. Eles estão experimentando uma realidade ali da igreja, de ser membro, de estar congregando. Legal, mas eles não são salvos, porque se eles fossem salvos, não ia sair do meio da igreja. Porque a partir do momento que sai, João está falando, se saiu do nosso meio, é porque na verdade não era de nós. E o propósito disso é se manifestar, a manifestação dos falsos profetas. Porque lá na Epístola de Judas, né, penúltimo livro da Bíblia, vai falar que o próprio Deus, ele preserva os santos, os seus santos. E uma questão que o senhor falou também da predestinação, muitas pessoas, quando fala predestinação, parece que está falando um palavrão, uma palavra torpe. A palavra predestinação está na Bíblia. A palavra eleição está na Bíblia. A palavra livre-arbítrio não está. Tudo bem, eu até entendo, mas o conceito tá, porque a palavra trindade também não tá, e não tem problema, a palavra livre-arbítrio não tá, mas não pode se criar um espantalho de que, eu não concordo com a predestinação. Não, se você concorda com a Bíblia, você tem que concordar com a predestinação e com a eleição. A questão vai ser como que você faz a leitura desses termos aplicados ao texto bíblico. O mecanismo, né? Isso. Agora, respondendo, eu quero deixar uma pergunta. Você pode entrar nos textos, se a resposta não ficou clara. Mas uma pergunta. A Bíblia fala da mulher samaritana e a mulher lá em Samaria, Jesus, ele inicia uma obra na vida dela. Né? Ele inicia um diálogo, ele conversa com aquela mulher e ele fala assim, ó, você tá aqui querendo a água do poço de Jacó, mas quem beber essa água vai voltar a ter sede, porque é uma água normal e tal. Mas quem beber da água que eu tenho a oferecer nunca mais vai ter sede. Jesus vai confrontar o pecado daquela mulher, aquela mulher vai ser confrontada e a obra vai ser tão efetiva na vida daquela mulher que Jesus vai ficar 2 dias em Samaria, porque aquela mulher ela começa a pregar lá em Samaria. A pergunta é, Jesus está falando, quem beber da minha água nunca mais vai ter sede. Lá em João capítulo 7, o próprio Jesus vai falar que dele flui águas vivas, que ele é a água, e no texto ele está se apresentando como oferecendo a água e ele sendo a água. Ou seja, eu entendo que essa água aqui é a salvação, é a entrada no reino. Minha pergunta é, o senhor concorda que aqui Jesus está falando de conversão? E Jesus está falando assim, que quem beber da água nunca mais tem sede. Então, eu não consigo enxergar um discurso assim, ó, vigia, porque se você der brecha, o diabo vai entrar na sua vida e você vai voltar a ter sede. Sendo que Jesus está falando assim, quem bebeu da água nunca mais vai ter sede. Então, quem está certo? O arminiano que fala, ó, vigia, senão você vai voltar a ter sede. Ou Jesus? Essa é a pergunta. Pastor Daniel, o senhor tem liberdade de responder, inclusive, eu acredito, o senhor tem 3 minutos, eu acredito que ficaram os textos para o seu comentário anterior, né? Depois que o senhor terminar a resposta, eu quero fazer uma pergunta para cada lado. Eu vou fazer uma pergunta para o pastor Israel, e aí eu faço uma pergunta para o senhor, e parabéns, o debate está excelente. Fica à vontade, tá contigo, e tá pegando, hein? Amém. E você aí vai do outro lado, como que tá? Os homens estão preparados, hein? Fica à vontade. Amém, vamos lá. A minha resposta sobre João capítulo 4, né, que é a respeito que Jesus disse para a mulher que quem tomar daquela água nunca mais terá sede. Se nós olharmos aquele texto, lembra que eu li lá no início do debate, que vai dizer sobre... Eu vou até pular aqui, não vou ler todos os versículos, mas sim. O versículo de número... deixa eu ver aqui... Versículo 5, de Hebreus 6, 5, né? Hebreus 6, 5 e 6, vai dizer... E provaram a boa palavra de Deus. Ou seja, né? Eles ouviram a palavra, estavam na palavra. E as virtudes do século futuro. E recaíram, seja outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério e recaíram. Ou seja, pessoas que provaram da fé, pessoas que provaram da graça, ou até mesmo no contexto que você disse de João, capítulo 4, né? Que vai provaram falar... da água que Jesus oferece. Provaram da água que Jesus oferece, vai de conta a ponta a outras passagens da Bíblia que vai dizer que pessoas que estavam salvas, como eu acredito, como arminiano clássico, que Judas ele era um salvo,
mas ele caiu da graça, ele caiu da fé, ele caiu porque a Bíblia vai até dizer em João, capítulo 3, não me lembro o versículo agora, que a Bíblia vai dizer que o diabo propôs, naquela passagem que Jesus estava lavando o pé dos discípulos, né? E aí ele vai dizer para Pedro, se eu não lavar você não tem parte comigo, aquela discussão toda. E alguns versículos depois, a Bíblia vai dizer que o diabo colocou no coração de Judas que ele traísse Jesus. Ora, se Judas ele era um predestinado, se ele estava predestinado a trair Jesus, por que o diabo colocou aquela semente no coração de Judas? Ele já não era um predestinado? Ou seja, a Bíblia vai nos relatar de pessoas... Eu posso responder tranquilamente. Sim. Mas é que eu não estou entendendo o que tem a ver com a mulher samaritana. Tá, então, o Hebreus 6. Quem beber da minha água, sim, mas nunca mais terá sede. Mas e as pessoas que recaíram? A sede dela saciou naquele momento... Ou a gente não pode falar porque talvez ela teve sede? Sim, mas como que a gente vai para os textos que vão dizer que as pessoas podem recair? Pessoas podem recair da graça. Nós podemos ir para o texto que o senhor quiser, sem fugir do texto que eu propus. Não, isso é o mesmo tema, é o mesmo tema. Então vamos trabalhar no João 4 sem sair do texto aqui, ó. João capítulo 4. Isso. Vamos lá. Jesus vai falar assim, tudo bem, moço? Ó, bebeu da minha água, nunca mais tem sede. Legal, e aí? Ela tem sede ou não tem? Ela tem a possibilidade... Qual versículo? O João 4, que Jesus fala assim, quem beber da minha água... nunca mais terá sede. Ele fala para aquela mulher. Então, mas aquela mulher, nunca ela mais... bebeu da água. O senhor acredita que ela bebeu da água? Sim, mas... A água simboliza a salvação pro senhor ali? Olha só, o nunca mais terá sede significa permanecer eternamente, ou seja, durante o período que nós vivemos essa terra, na presença do Senhor, porque o nunca mais terá sede significa isso para o senhor? Pastor, se eu falo pro senhor assim, bebe essa água aqui, o senhor nunca mais vai ter sede, o que significa pro senhor? Que eu não vou ter mais sede. É isso. João 4, 13 e 14. 13 e 14. Esse é o significado, não tem outro significado. É que o senhor tá indo, mas e o que diz Hebreus? A gente vai para Hebreus, não tem problema. Se o senhor falar assim, Israel, tá difícil mesmo esse João 4, a gente foge dele, não tem problema. Tá, e você... Deixa só ele desenvolver o raciocínio, pastor Israel. Beleza. Aí só anota e na próxima o senhor vem. Fechou. Você consegue me mostrar dentro da Bíblia, pode ser até no Novo Testamento, dentro do livro, né? Porque o Israel fala que eu tô fugindo, mas na verdade é o mesmo tema, né? Porque se eu falar aqui de pessoas que recaíram, né? Pessoas que se apostataram, ele também sempre tá tentando dar uma fugidinha, né? Mas eu quero ouvir depois, você crê que pessoas se apostatam da fé? Você crê que pessoas que eram convertidas, não pessoas ímpias, mas pessoas que estavam na fé, elas têm a possibilidade de se apostatar? Porque se você falar que não há apostasia, então você perde toda a parte semântica da palavra apostasia, que significa tirar de dentro, que significa se desviar, né? Então, João, capítulo de número 4, versículo 13 e 14, vai dizer o seguinte, ó. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você consegue mostrar dentro do Novo Testamento, ou qualquer outra passagem que seja, pessoas que permaneceram e não conseguiram? Não conseguiram, como que eu posso dizer? Elas tomaram dessa água, provaram dessa água, e você consegue mostrar dentro do Novo Testamento a palavra apostasia não significando o afastamento da fé, porque aqui Jesus está dizendo o quê? Daqueles que vão perseverar até o fim, certo? Você crê na preservação dos santos, né? Você crê na perseverança dos santos, certo? Só que o contexto aqui de Jesus é o quê? Ele está dizendo daqueles que vão permanecer até o fim, né? Isso é um dos 5 pontos do calvinismo, se eu não me engano, né? É a perseverança dos santos. Tá bom, você está dizendo aqui da perseverança daqueles que vão estar na fé até o fim. Mas e aí, porventura, aqueles que se apostatam da fé? Como que a gente vai falar a respeito desses? Segura um pouquinho, agora eu tenho minha pergunta. Guarda, o senhor responde ele já. A primeira pergunta é pro senhor. Opa. E você, eu quero saber a sua opinião. Se você ainda não deixou aqui embaixo, participa da nossa enquete. Para você, o cristão perde ou não perde a salvação? O debate parece que começou agora. Os homens estão animados, hein? E você, pastor Israel, o senhor trabalhou uma questão que é importante, falando sobre justamente essa questão de... então se você tem a liberdade, né? O ponto, acho que o ponto-chave para mim foi esse. Então eu entendo o seguinte, nessa abordagem, nessa pergunta, inclusive, que o senhor faz para o pastor Daniel, então se eu tenho o livre-arbítrio, qual a definição, o senhor veio cercando e fez bonitinho, qual a definição de livre-arbítrio? Aí ele definiu como liberdade. Então por que você não usa a sua liberdade para não pecar?
Certo ou não? Certo. Então, Isso aí. tô fazendo a leitura bonitinha. Perfeito. Agora, eu queria ler um texto com o senhor e, baseado nesse texto, fazer uma pergunta. Efésios capítulo 4, versículo de número 26, se vocês quiserem anotar para acompanhar, eu vou ler o texto, diz assim: irai-vos e não pequeis. Quem tá falando quem que é que tá falando que você pode se irar e a ira não é o pecado? Ele tá falando que você pode se irar, mas ele tá dizendo: não pequeis. Joia. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Na verdade, a Bíblia fala para não tapar o sol com a peneira. Isso aqui é não tapar o sol com a peneira. De novo, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você tá irado, você pode colocar o sol na frente da peneira que ele vai continuar ardendo. Qual a passagem para perguntar aqui? Efésios capítulo 4, versículo 26. Não des lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furta mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, inclusive o senhor utilizou essa expressão, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Palavra muito boa, inclusive utilizada muito pelos calvinistas. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tirados de dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando os vossos pecados ou os pecados de um e do outro, como também Deus perdoou os vossos pecados. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: parece que na orientação de Paulo, à igreja de Éfeso, ele está dizendo primeiro que não dê lugar ao diabo. Se ele está dizendo que não é para dar lugar ao diabo, tem essa possibilidade. Certo ou não? Certo. Eu pergunto para o senhor, será que esse texto não dá base para a pergunta que o senhor fez, segundo a orientação de Paulo, o maior doutrinador da igreja? Sem Paulo não teríamos doutrina no Novo Testamento? Inclusive, Jesus não escreveu nada. Uhum. A pergunta é singela e eu pergunto ao senhor dizendo o seguinte: esse texto, ele fala, não saia, não faça, não dê, não ponha. Essa expressão, o prefixo de negação não dá possibilidade de eu ter condições de falar, se ele está dizendo para não fazer, eu posso falar, eu não faço. Sim. Aqui não responderia aquela questão do senhor? Como que fica essa questão? Não só esse texto, Paulo até trabalha aqui, igual ele trabalha em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, né? Uhum. Como eu sou de Cristo, aqui ele fala, sede, pois, imitadores de Deus, né? Como filhos amados, etc. Uma pergunta para o senhor, Daniel também pode estar comentando. Tá. O senhor acredita que é possível cumprir os 10 mandamentos? Tudo que Deus faz na orientação é possível. Agora, o homem é muito covarde quando ele coloca a culpa no peso, dizendo que ele não consegue. Porque a Bíblia fala que Deus não dará nenhum fardo maior do que nós possamos suportar. Mas o homem, não estou dizendo que é o nosso caso aqui da mesa. Entendi. O homem covarde vai falar que é impossível. Tudo é possível ao que crê. Se a gente vai conseguir ou não, é um outro ponto. Legal ponto. Mas o pressuposto muda, né? Porque sim. apesar de eu não me achar covarde... Não foi, tá, desculpa. Não, entendi, É porque entendi. tipo assim, o homem como um brincando. todo fala assim, eu não consigo. Sim. Né? Inclusive esse debate é dentro do calvinismo. É, Mas não usa dá, até como muleta, então, tipo assim, entendi. é como Deus estivesse falando pra eu fazer coisas que eu não consigo, tipo assim, Deus tá tirando com a minha cara. Sim. Mas eu acredito que muitas das ordenâncias bíblicas, e aqui é totalmente diferente Uhum. dos 10 mandamentos. Sim. Mas assim... É uma analogia, né? Isso. Elas são didáticas. O próprio Jesus, ele fala assim, foi dito que amais ao próximo como a si mesmo. Eu, porém, vos digo, amai ao próximo como eu vos amei. Uhum. Eu acho difícil um pecador amar o próximo como Cristo amou. Sim. Só que a Bíblia ordena isso. Então, é paradoxal. A Bíblia, ela traz o que deve ser feito, só que nós, como pecadores, não conseguimos. Sim. Agora,
Se o senhor, né, eu não sei qual é a visão do senhor, tem uma visão wesleyana, no seminário wesleyano a gente aprende isso. Sim. Que é possível você viver nessa terra sem ter pecado nenhum. Entendi. Partindo desse princípio, aí sim. Agora, o porquê eu falei dos 10 mandamentos? Porque a minha resposta é a mesma que eu dou para os 10 mandamentos. Entendi. A Bíblia fala para fazer, só que o homem não consegue fazer tudo que a Bíblia diz para fazer. Não, nesse momento aqui. Perfeito. Pastor Daniel, quando o calvinismo evoca a ideia de não perder a salvação, e uma vez salvo, salvo para sempre, quando o senhor advoga a ideia de que justamente o homem ele pode se apostatar, né? E aí hoje tem aquela discussão moderna, que na verdade é um clássico, a igreja sempre entendeu que a apostasia, que muitos querem falar no grego, né? A gente em português fala apostasia, na verdade é o afastamento da fé. Isso é o clássico da interpretação. O senhor acha que quando Jesus morre e ele ressuscita, e aí através da morte de Jesus nós temos vários benefícios, algum homem pode invalidar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mesmo usando o texto de Hebreus capítulo 6, versículo 4, como o senhor tem batido nessa tecla, e é um texto muito favorável à ideia do arminianismo? Se Jesus fez o sacrifício na cruz do Calvário é perfeito, quem pode arrebatar o proponente à salvação das mãos dele? Como que fica essa leitura do sacrifício na visão que o senhor defende, que seria então o arminianismo? Certo. Então, minha resposta é muito simples e sucinta, né? Porque muitos calvinistas, não estou generalizando, mas alguns calvinistas vão dizer que se Cristo é a expiação ilimitada, né? Que se Cristo morreu por todos, então automaticamente Cristo tem que salvar a todos, né? Só que eu acho um pouco equivocado essa visão de que se Cristo morreu por todos, ele tem que salvar todos, porque assim, na verdade, quando o ser humano, né, eu vou até entrar depois em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, segura aí, viu, Israel? Já, tá? Ai, que, jurou, hein? A Bíblia vai dizer o Chamou seguinte, na grande, quando o ser humano, vamos supor, ele nega, né? Porque a Bíblia vai dizer que nós temos que crer com o nosso coração e declarar com a nossa boca que o Senhor Jesus Jesus é o Senhor para a glória de Deus o Pai, né? Só que quando o ser humano ele renega Cristo, isso não invalida, na verdade, o que Jesus Cristo fez na cruz, né? Que é a morte vicária, porque, na verdade, quem será punido pela sua própria decisão é o próprio ser humano. Ou seja, quando o ser humano ele nega que Jesus Cristo é o Senhor, ou se porventura ele estava salvo, mas devido a alguma circunstância da sua vida ele se apostatou, na verdade, como Isaías capítulo 6, versículo 1 vai dizer, né, que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que acontece quando o homem se apostata? A crucificação de Jesus Cristo é invalidada de forma nenhuma. Porque, na verdade, quem vai sofrer com essa decisão é o próprio ser humano, né? Legal. Então, quando o calvinista fala, eu acho isso muito simples, né? Que se Cristo morreu por todos, automaticamente todos têm que ser salvos. Não, porque João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer, né? Porque Deus amou o mundo, e a palavra mundo ali é cosmos, né? Sei que alguns calvinistas vão entender que ali é o mundo dos eleitos, né? Se bem que nenhum dicionário, nenhuma obra vai nos apresentar que ali é o mundo dos eleitos, mas sim toda a humanidade, que todo aquele que nele crê. Tem que crer. A palavra crer vai aparecer muito no Evangelho de João, uma palavra muito joanina ali, né? Crer. No Filho de Deus será salvo, mas quem não crê já está condenado. Ora, o crer é humano, o crer tem que partir do homem. Porque se nós entendermos que minuciosamente e exaustivamente é tudo o que Deus faz, então o ser humano não pode escolher a Deus e automaticamente nós somos determinados e predestinados minuciosamente a fazer todas as coisas. Muito bem. Olha só, o programa tá top demais, mas você já tem acompanhado 50 minutos de debate. É inacreditável. Voa demais. Eu tô falando, os homens vieram maquinado. Meu Deus do céu, é muito texto. Tá predestinado. Nós vamos fazer o seguinte, a gente tá caminhando pro final do programa, pro último bloco, e já pede a parte 2, tá bom? Quero combinar com vocês a parte 2. Pastor Israel, o senhor vai ter 3 minutos para fazer as análises
depois ele tem 3 para responder, o senhor volta com 2 minutos finais para fazer as considerações finais, o senhor volta com os 2 minutos para fazer as considerações finais, e assim a gente caminha para o final do programa. Fica à vontade. Beleza. Bom, vamos por parte, então. João, capítulo 4 da mulher samaritana, o Daniel não respondeu. E não vai ter resposta, não tem como. Respondi. Não respondeu, porque assim... Então, vamos lá, rapidinho. Você acha que ela tem a possibilidade dela ter voltado pro mundo, então, a mulher samaritana? Não necessariamente ela, Não, mas vamos lá. ela é uma personagem do Novo Testamento. Então ela é uma. Então, ela é uma eleita predestinada na ótica Mas calvinista, é que tá. só ela. Se ela tiver permanecido até Não, o fim da sua vida... Isso, mas o texto não fala Sim. isso, é uma inferência. Então vamos lá, no texto, Jesus falando assim, quem beber da minha água nunca mais vai ter sede. A mulher samaritana bebeu? Bebeu? Tem a possibilidade dela ter voltado a ter sede? Não vai ter resposta. Não, mas ela é uma personagem. Ela é uma personagem. Não vai conseguir. E a apostasia, como que fica? É isso, vou responder agora, porque tá. a mulher samaritana o senhor não vai conseguir. Tá. A apostasia é o abandono exterior e visível da fé cristã. Então, a apostasia, lá no caso de Hebreus 6, não está falando de alguém que era salvo, porque eu li em 1 João que aqueles que saíram do nosso meio é porque, na verdade, não eram de nós. Então, não tem como o texto de Hebreus estar em contradição com o que João está falando. João está falando assim, ó, se está no nosso meio, ficou por um tempo e agora saiu, é porque, na verdade, nunca fez parte de nós. João, ele fala isso. Lá em Hebreus 6, são pessoas que, de maneira externa, né? De maneira externa e visível, experimentaram ali da comunhão com a igreja, nos aspectos que é apresentado, mas não eram salvos verdadeiramente, genuinamente, de maneira genuína, porque senão não teriam saído. A outra questão que o senhor falou também da morte de Cristo na cruz. Vamos lá, uma pergunta simples. O senhor acredita que existe a possibilidade de todo e qualquer ser humano ser salvo? 3 minutos, pastor. Pode encerrar? Não, 3 minutos o senhor vai responder, depois 2 dele, 2 seu, para as considerações finais já encerrando. Repete a sua pergunta, por favor. O senhor acredita que existe a possibilidade de qualquer ser humano, de todo ser humano, ser salvo? Existe essa possibilidade? Então, não existe essa possibilidade porque a Bíblia vai dizer de 2 destinos finais, céu e inferno. Se eu disser que todo ser humano vai ser salvo, como que a gente vai ficar com a questão do inferno? Até porque João, capítulo de número 3, versículo 16, vai dizer... para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida então eterna. Não existe a possibilidade de todo ser humano ser salvo. Não, porque se a gente falar que todo ser humano vai ser salvo, como que a gente vai ficar com o juízo final? Eu não falei que todo ser humano vai ser salvo, que aí eu vou estar te acusando de universalista. Sim, exatamente. Eu perguntei assim, existe a possibilidade... Porque se o senhor acredita que todo ser humano tem um livre-arbítrio, automaticamente o senhor tem que defender que existe a possibilidade de todo ser humano ser salvo. E defendendo essa possibilidade, o senhor vai ter que defender o universalismo hipotético. Porque se existe a possibilidade de todo ser humano ser salvo, não estou falando que vai ser, mas se existe essa possibilidade, existe a possibilidade do inferno estar vazio. Hipoteticamente existe essa possibilidade, é automático. Ou não? É hipotético, mas não é bíblico, né? Porque se a Bíblia relata que haverá um inferno e haverá pessoas que vão ser julgadas e vão passar a eternidade no fogo eterno, por mais que seja hipotético, a gente sabe que não... Mas é o que eu tô falando, essa certeza parte mais de mim. Porque eu acredito que Jesus morreu, se eu falar que todos estão aqui no debate, não é todas as pessoas do planeta Terra. São os eleitos, aí vai do contexto, pro debate. Né? Do contexto, né? Então, por isso que eu acredito que o Jesus morreu por todos... E o todo aquele que nele crê é a prova que Jesus morreu por todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, creu por quê? Pelas suas obras? Pelo seu mérito? Mas o mundo ali... O Espírito Santo que efetuou essa obra O nele, mundo ali é a humanidade inteira, completa? O mundo de João 3,16, o cosmos ali do grego. Não, Jesus morreu por... Todos aqueles que nele crê são seus eleitos. Mas o mundo, em João 3,16, Jesus Cristo não morre são todas por as pessoas, toda a humanidade? Não são todas as pessoas. Ah, entendi. Não são todas as pessoas. Senão o inferno estaria vazio. Então, mas o que acontece? A Bíblia vai nos trazer a morte vicária de Cristo, né? Que Jesus, ele morre por toda a humanidade, né? Ele proporciona a salvação para aqueles que querem crer nele, mas isso não significa que toda a humanidade vai ser salva, certo? O senhor está defendendo uma questão condicional. Depende do sim, homem dizer sim. Sim, eleição condicional. Okay. O Espírito Santo chegou no senhor estava lá no ateísmo, igual eu, tal, te convenceu, certo? Sim, a palavra do Senhor me convenceu. Existe a possibilidade do Espírito Santo falhar
nesse convencimento? O Espírito não é... Não, então, como eu falei naquela questão lá, quando o ser humano ele decide não servir ao Senhor, O isso Espírito em Santo nada... falha. Não, eu vou responder. Quando o ser humano ele decide não servir ao Senhor e não estar debaixo da graça de Deus, não servir a Deus, isso em nada altera a soberania de Deus, porque Deus ele continua sendo soberano, Deus ele continua sentado no alto e sublime trono, e quem vai ser condenado pela sua atitude é o próprio ser humano. Tudo bem, pastor, tá entendendo? vamos lá. O Senhor estava lá na perdição, no lamaçal do pecado. Nós estávamos, certo? Sim, todos nós. O Senhor acredita que o Espírito Santo nos convenceu? Convenceu. Ok. A mesma pessoa que o Senhor está falando que falou não para o Espírito Santo, ainda está no lamaçal do pecado. O Espírito Santo teve sucesso, êxito comigo e com o Senhor, mas com aquela outra pessoa ele se frustrou? Não deu certo o convencimento? Deus ele respeita o nosso livre-arbítrio. Deus ele respeita o nosso livre-arbítrio, a nossa decisão. Então a vontade dele não é soberana. Não, a vontade, ele continua sendo soberano. Não, o que eu tô te dizendo, pastor, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele comanda todas as coisas, o universo, o cosmos, né? Só que quando o ser humano ele decide não servir a Deus, Deus ele continua sendo soberano, assentado no alto sublime trono, porque quem vai ser castigado por essa decisão, por exemplo, assim, os calvinistas gostam muito de levantar esse espantalho que, tipo assim, se Jesus morreu por todos, se a expiação ela é ilimitada, automaticamente todos têm que ser salvos. Só que quando o ser humano nega, ele não quer servir ao Senhor, quem vai ser prejudicado é o próprio ser humano. Tudo bem. Deus ele continua com o seu plano. Mas é que o senhor não está sendo claro na pergunta. Por exemplo, ó, PH tá aqui. Quando ele fala assim, acabou o debate, não existe essa possibilidade do senhor falar, não, vai continuar o debate e a gente vai ficar aqui. Não, ele tá mediando o programa. O Espírito Santo, ele chegou, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence. O Espírito Santo é Deus, ele é perfeito. Como que eu vou acreditar que o Espírito Santo chegou numa pessoa e o trabalhar do Espírito Santo não foi eficaz ao ponto dessa pessoa ser convencida? Aí eu tô perguntando isso. Existe a possibilidade de alguém falar assim, ó, Espírito Santo, seu argumento... eu comprei o negócio da Polishop porque o vendedor da Polishop foi mais convincente. O senhor não foi, não. Então, mas existe aí você vai... essa possibilidade? Mas aí você vai conta o que o próprio Jesus Cristo fez, por exemplo, naquela passagem do jovem rico. Então, quando você crê que Jesus é Deus, certo? Certo? Filho de Deus. Sim. Se ele é o Filho de Deus, o Logos, né? No princípio era o Verbo estava com Deus. Se Jesus ofereceu a salvação, se Jesus ofereceu para o jovem rico, vem e me segue. Então, peraí, vou responder a sua pergunta. Se ele está oferecendo para o jovem rico para seguir a ele, ser um discípulo dele, então aquela oferta foi uma oferta simplesmente teatral. João, capítulo 6, Jesus oferece a mesma coisa que ele ofereceu pro jovem rico, a multidão tá seguindo porque assim, quando o ser humano nega... E aí Jesus fala assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí a multidão, mas nosso pai falou do Moisés que fez o pão cair do céu. Jesus fala, eu sou o pão vivo, a multidão vai embora e Jesus olha pros discípulos e fala, e vocês? Vocês querem ir embora também? Jesus, ele trabalha sempre chamando as pessoas. Vai vir os eleitos. Por quê? Porque em João, capítulo 10, versículo 28, tá lá. Eu lhes dou a vida eterna. Não tá falando de vida eterna, de perca de salvação? E jamais perecerão. Se um salvo pode perecer, então essa vida, ela é eterna ou não? Como pode ser eterna? Se pode acabar. Então, ó, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. 2 minutos para o senhor concluir Tá. e agradecer. A gente vai fazer a parte 2. É muito tema que levanta, né? E eu tenho que me segurar na cadeira aqui, porque minha vontade é entrar com os dois pés. Eu acho que Mas nós eu fico começamos muito segurando. devagarzinho. E aí depois que aumentou, né? É. Então vocês viram mais forte ainda do que Sim. nunca, tá bom? 2 minutos Amém. pro senhor agradecer todo mundo, falar das suas mídias sociais e concluir o assunto. 2 minutos na tela. Amém. Eu quero concluir aqui com a passagem de 2 Fica à Pedro, vontade. capítulo 2, versículo 1, que vai nos dizer o seguinte. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. A palavra que grega para resgatou é agorazo. É um verbo, um particípio auristo ativo, referindo-se a uma ação completa no passado. Ou seja,
o Senhor que os comprou, a não ser que você vá fazer como um hipercalvinista que disse que o soberano Senhor aqui de 2 Pedro 2:1 não é Jesus Cristo, que eu acho que você não vai fazer isso aqui, né? Então, em 2 Pedro 2, capítulo 2, versículo 1, vai dizer que Jesus Cristo comprou até mesmo os falsos profetas, o sangue de Cristo foi derramado por toda a humanidade, porque eu creio na expiação ilimitada, né? A não ser que você venha aqui a dizer que soberano Senhor não é o próprio Senhor, Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, com essa fala eu termino aqui, quero agradecer ao PH, Deus abençoe, para mim é um prazer conhecer o Paulo Henrique, pastor Emerson Cicarelli, né? Pastor Israel também, quero agradecer pela oportunidade. Você que quiser acompanhar meu trabalho, siga lá Daniel Godoy nas redes sociais, TikTok, Instagram, também que eu acabei de criar um canal no YouTube, né? Quero mandar um abraço aqui para minha esposa novamente, para o meu pastor Valdeonor Soares, nosso pastor setorial, lá de Vargem Grande Paulista, e eu acabo esse debate aqui mais arminiano do que quando eu comecei. E se o irmão quiser visitar a igreja do senhor que o senhor está pastoreando lá, fala o endereço da igreja. Rua Urca, número 526, no bairro do Parque do Agreste. É o maior bairro da cidade de Vargem Grande Paulista, né? Lá nós temos culto às sextas-feiras, às 7h30 da noite. Domingo de manhã, escola bíblica dominical, e domingo às 18 horas, culto com a família. E nós temos lá também um curso de inglês para a comunidade lá, para poder abençoar o pessoal. Um abraço Amém? ao pastor do campo, ao pastor Amém. presidente, pastor Levi Libarino, meu amigo. Deus abençoe, prazer ter o senhor por aqui. Muito obrigado, será sempre bem-vindo. Pastor Israel. Vamos lá. Queria encerrar dizendo que você que está nos assistindo, eu sinto lhe informar, mas não há mérito nenhum em você. A salvação não vai vir porque você quer ser salvo. Ninguém aqui dessa mesa quis Deus. Ninguém aqui aceitou Jesus. Foi Jesus que nos aceitou. Ninguém aqui dessa mesa fez assim, ó. Bom, eu escolho Deus. Você não escolheu. Eu escolhi. Não. Infelizmente, nós somos miseráveis pecadores, mas felizmente Cristo é a nossa redenção. Ele nos resgatou, Ele nos escolheu. E o Espírito Santo, ele nunca se frustrará. Se o Espírito Santo falar, eu irei convencer, ele irá. Eu gosto de brincar com uma frase do Tropa de Elite: missão dada é missão cumprida. O Espírito Santo, quando ele vai para convencer, ele vai convencer. E não tem essa, eu não quero Espírito Santo, eu vou te falar não. Para de bater aqui na minha porta, você tá mais chato que o testemunho de Jeová. Não existe isso. O Espírito Santo chega, ele convence, ele é soberano porque ele é Deus. Nos demais, quero falar que foi uma honra estar debatendo aqui com o pastor Daniel Godoy, pastor PH, cara fantástico, pastor Emerson Cicarelli, tá aqui nos bastidores, top demais. Queria mandar um abraço aqui novamente para minha esposa. Eu sou conservador, mas eu sou um conservador diferente. Quem manda em casa é a esposa, não sou eu. Mandar um beijo para a doutora Lauane, mandar um beijo aí, um abraço para todo mundo da Presbiteriana. Você pode estar seguindo aí no Instagram, Igreja Presbiteriana Jardim Licínia ou Congregação Esperança. Eu sirvo tanto na igreja sede quanto na congregação. Lá você vai ver o endereço, dias de culto, tem canal no YouTube também. E Israel Júnior, underline, oficial com 2 L's, vai ter canal no YouTube, vai ter Instagram, você pode estar me achando também, adquirindo minhas obras. E é isso, eu quero encerrar com uma frase do pastor Paul Usher: não fomos chamados para sermos aceitos, fomos chamados para agradar a Deus. Então, independente da sua visão soterológica, continue servindo a Deus, continue perseverando, e que a perseverança, independente se para alguns é uma escolha, se para alguns é apenas a evidência ocasionada pelo Espírito Santo, que você continue perseverando, porque o Evangelho não é, como disse Timothy Keller, uma boa proposta, é uma boa notícia. Deus abençoe. É isso aí, galera. Valeu por sua companhia. Esse é o meu, o seu, o nosso programa Cristosofando Debates. É sempre um prazer ter você em nossa companhia. Um beijo no seu coração, todo mundo ali naquela câmera, na tela. Obrigado a todos vocês. Até o próximo programa Cristosofando. Tchau, tchau.